today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui com a resolução de exercícios. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito da função horária dentro do movimento circular uniforme, beleza? Então vamos lá. Pessoal, então vamos então aqui para os nossos exercícios. O primeiro exercício que eu quero fazer com vocês, vou fazer com vocês aqui agora alguns exercícios que estão falando sobre essa ideia de função horária dentro do movimento circular uniforme. E esse primeiro exercício que eu quero fazer com vocês mostra justamente isso, tá? A aplicação da função horária dentro do movimento circular uniforme. Esse primeiro exercício, ele fala o seguinte, ó. Um ponto material descreve um movimento circular uniforme de raio 10 centímetros, cuja trajetória está representada abaixo, de maneira que no instante t0 igual a 0 segundos, sua posição angular é P1 e θ igual a P sobre 2 radianos. E no instante t1 igual a 3 segundos, sua posição angular P2 é θ igual a 2P radianos, tá? Esse P aqui é π, tá? É π radianos, π sobre 2 radianos e 2π radianos. Aí na letra A, ele quer saber o seguinte, represente na trajetória essas duas posições. Então ele quer saber onde que está a posição P1 e onde que está a posição P2. Se a posição P1 equivale a π sobre 2 radianos, π sobre 2 radianos equivale a 90 graus. Então, considerando que o zero aqui na minha figura representa o início da minha trajetória, representa a origem da minha trajetória em movimento circular, o π sobre 2 radianos equivale a 90 graus. Então, significa que ele andou 90 graus. Então, aqui representa a posição P1. Essa representa a posição P1. Beleza? Aí a segunda posição ele quer saber onde que fica a posição P2. A posição P2 equivale a 2π radianos. Então, ou seja, se o zero representa a origem do meu movimento circular, 2π radianos equivale a 360 graus, ou seja, significa dizer que ele deu uma volta completa nessa circunferência. Ou seja, então aqui vai estar representada a posição P2. Então, P1, que é 90 graus, e P2, que é igual a 360 graus, que equivale a uma volta completa. Então, essa é a nossa letra A, beleza? Na letra B, ele falou o seguinte, calcule sua velocidade angular média. Então, ele quer que nós calculemos a velocidade angular média do objeto. Para a gente determinar a velocidade angular média, o que a gente tem que fazer? Pegar a minha variação de espaço angular e dividir pelo tempo que ele gastou para percorrer esse espaço angular. Então, a nossa velocidade angular média vai ser o quê? Ômega médio é igual deslocamento angular, o Δθ, vai ser a posição final menos a posição inicial. Isso aqui sobre ΔT. Então, ômega médio vai ser igual a quanto? Posição final, 2π radianos. Então, vai ficar 2π menos posição inicial, π sobre 2. Vou colocar 0,5π. Então, sobre a variação de tempo, que é de quanto? 3 segundos. Então, a nossa velocidade angular média, ela vai ser igual a quanto? 2π menos 2π menos meio vai dar o quê? 1,5π sobre 3 radianos por segundo. Isso aqui equivale a quanto? Ômega médio vai ser igual a quanto? Quanto que é 1,5 dividido por 3? Dá 0,5, ou seja, 0,5 π radianos por segundo. Ou para deixar mais bonitinho, o ômega médio vai ser igual a quanto? A π sobre 2 radianos por segundo. Essa é então a nossa resposta na letra B, tá? É o mesmo valor. Na letra C, o que ele está pedindo na letra C?
Na letra C, ele quer que a gente calcule a velocidade angular instantânea no instante T1. Beleza? Aí que vem uma questão. Se o nosso movimento é um movimento circular e uniforme, não tem diferença entre a velocidade angular média e a velocidade angular instantânea. A nossa velocidade angular vai ser a mesma. Então a gente pode dizer que ômega é igual a ômega médio, o que é igual a π sobre 2 radianos por segundo. Por que isso? Porque o nosso movimento ele é uniforme, o que significa que a nossa velocidade vai ser constante durante todo o trajeto. Na nossa letra D, o que ele quer saber na letra D? Calcule sua frequência em Hertz. Então, para a gente determinar a frequência, o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação da nossa velocidade angular. Ômega é igual a 2πf. Então, nosso ômega a gente tem que vale quanto? Π sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 2πf. Corto π com π, então o que eu tenho? Eu tenho que 2f, posso multiplicar isso aqui, ó. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2 é igual a 2f, beleza? Ou seja, f vai ser igual a 1 sobre 4 Hz. Essa é a nossa resposta, então, da letra D. Letra E. Vou pegar a caneta vermelha. Na letra E, vou fazer aqui em cima, tá? Ó. Letra E, ele quer o seguinte: encontre a função horária angular que descreve o movimento. Se o movimento é um movimento circular e uniforme, a função horária do movimento ela tem que obedecer a equação. Θ é igual a θ0 mais ômega-t. Essa é a nossa equação horária do movimento circular uniforme. Quando a gente vai escrever uma função horária, a gente tem que lembrar, nós não damos valores nem para θ e nem para t. Esses valores são variáveis. A única coisa que a gente representa na nossa equação é a posição inicial e a velocidade angular, porque isso é constante. Então vai ficar θ é igual a posição inicial. A posição inicial é π sobre 2 mais a nossa velocidade angular, que é quanto? Π sobre 2t. Então, essa é a função horária do movimento circular uniforme aí representado. E na letra F, para a gente finalizar esse exercício, ele quer saber o quê? A aceleração centrípeta do movimento. Para a gente determinar a aceleração centrípeta, nós fazemos A é igual a ômega ao quadrado vezes R. Então, A vai ser igual a quanto? Ômega ao quadrado, então vai ficar π sobre 2, isso aqui tudo elevado ao quadrado, vezes o raio do movimento, que é de quanto? 10 centímetros. Beleza? Então vai ficar, eu vou colocar isso em metros, tá? Então vai ficar 0,1 metros. Então A vai ser igual a quanto? Π ao quadrado sobre 4 vezes 0,1. Então a aceleração centrípeta ela vai ser igual a quanto? 0,1 dividido por 4 vai dar 0,025 π ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Essa é então a nossa resposta, a nossa aceleração centrípeta. Belezinha? Pessoal, nossa segunda questão, então ela fala o seguinte, ó. Um ponto material descreve um movimento circular uniforme e no instante t igual a 0 se encontra na posição angular θ, que é igual a π sobre 4 radianos. Sabendo que sua velocidade angular é ômega igual a π radianos por segundo, aí na letra A, encontre a função horária angular desse movimento circular e uniforme.
Então vamos lá para os nossos, vamos resolver aqui então. Letra A, ele quer que a gente encontre então a função horária angular. Lembrando, quando nós escrevemos a função horária, eu não dou valor nem para a posição final e nem para o tempo. Então aqui vai ficar θ é igual a θ0 mais ômega-t. Beleza? Nem o θ e nem o t eu represento valores, porque são variáveis. Eu só represento aquilo que é constante, que é a posição inicial e a velocidade angular, já que nós estamos falando de um movimento circular e uniforme. Então vai ficar θ é igual a posição inicial, π sobre 4, mais a velocidade angular, que é π, t. Então essa é a nossa função horária angular do movimento. Beleza? Na letra B, ele quer que a gente encontre a posição angular, ou seja, a fase, no instante 10 segundos. Então, na letra B, ele quer que a gente encontre o valor de θ quando o tempo for 10 segundos. Então, eu vou pegar a minha função horária e vou substituir o 10 na minha equação. Então, vai ficar θ é igual a π sobre 4 mais π vezes 10. Então, θ vai ser igual a quanto? Aí, para resolver isso aqui, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Então, vai ficar, aqui vai ser 4. Então, aqui vai ficar π mais 40 π. Então, θ, a fase do movimento, vai ser igual a quanto? 41 π sobre 4 radianos. Essa é, então, a nossa resposta na letra B. Beleza? Pessoal, próxima questão fala o seguinte. Se uma partícula descreve uma trajetória circular de raio 1 metro, realizando 2 voltas em cada 8 segundos, então a aceleração centrípeta dela é aproximadamente igual a... Então veja bem, você tem aí uma trajetória circular que tem um raio... Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Que tem um raio de 1 metro. Então você tem a trajetória circular que tem um raio de 1 metro. E o exercício falou que ela realiza 2 voltas. Então nosso deslocamento angular, ele vale quanto? Se uma volta equivale a 2 π radianos, então 2 voltas vai ser igual a quanto? A 4 π radianos. E ele faz isso no intervalo de tempo de quantos segundos? De 8 segundos. Aí ele quer saber o seguinte, qual que é a aceleração centrípeta do movimento? Para a gente calcular a aceleração centrípeta, eu posso usar essa equação. Ômega ao quadrado vezes R. Beleza? Só que eu não tenho ômega, mas é fácil descobrir o ômega. Para a gente descobrir o ômega, é só fazer ômega é igual a delta θ sobre delta t. Descobri a minha velocidade angular média. Então, ômega vai ser igual a quanto? Quanto que vale o delta θ? 4π. Em 8 segundos. Então, ômega ele vai ser igual a quanto? A π sobre 2 radianos por segundo. Essa, então, é a nossa velocidade angular média. Encontrada a velocidade angular média, é só jogar na equação. Então, vai ficar a aceleração centrípeta é igual a π sobre 2 ao quadrado vezes o raio, que vale quanto? 1 metro. Então, a aceleração centrípeta vai ser igual a quanto? A π ao quadrado sobre 4. Beleza? Tá? E aí, agora olha aqui. Ele pediu para a gente considerar o π ao quadrado igual a 10. Então, a nossa aceleração centrípeta ela vai ser igual a quanto? A 10 sobre 4. A aceleração centrípeta vai ser igual a quanto? A 2,5 metros por segundo ao quadrado.
Então a nossa resposta só pode ser a letra D, de lindo, que é eu. Beleza? Nossa próxima questão, pessoal, fala o seguinte. Um ponto material descreve o movimento circular de raio R igual a 20 centímetros, cuja trajetória está representada abaixo. De maneira que no instante t igual a 0, seu espaço angular é π radianos, e no instante t1 igual a 10 segundos, sua posição angular é 5π radianos. Represente na trajetória essas duas posições, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui então. Então, primeira coisa, ele quer que a gente represente a posição π. Se aqui é 0, π radianos está o quê? Está do outro lado. Então aqui eu tenho a posição P1. Beleza? Que equivale a 180 graus em relação à origem da minha trajetória. Agora ele quer saber qual que é a posição 5π radianos. Então, ou seja, se aqui vale π, certo? 2π radianos vai estar aqui, beleza? 3π radianos vai estar aqui. 4π radianos aqui. Então, 5π radianos vai estar onde? Na mesma posição. Então, eu tenho aqui P1 e P2. Beleza? É só vocês irem contando aqui os πs radianos que eu tenho na minha trajetória. Então, aqui equivale a posição P1, que é π radianos, e também vale a posição 5π radianos. E isso aqui é a nossa letra A. Letra B. Na letra B, o que ele quer que a gente faça? Encontre a função horária angular que descreve o movimento. Então, ou seja, eu quero encontrar a nossa equação do movimento. Então, ou seja, θ é igual a θ0 mais ômega-t. Lembrando, eu não dou valores nem para θ e nem para t. O θ0 eu tenho, que vale π radianos. Mas eu não tenho a minha velocidade angular, o meu ômega. Então a gente tem que encontrar o ômega primeiro. Beleza? Para a gente encontrar o ômega, eu vou fazer ômega é igual a Δθ sobre ΔT. Ou seja, é a minha variação de espaço angular pela minha variação de tempo. Então vai ficar ômega é igual a Δθ representa a posição final menos a posição inicial. Então, ou seja, vai ser 5π menos π sobre o ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial, que é 10 menos 0. Então vai ser 10. Então, ômega vai ser igual a 5π menos π dá 4π sobre 10. Então, ômega, ele vai ser igual a quanto? Posso simplificar isso aqui por 2, não posso? Então, vai ficar 2π sobre 5 radianos por segundo. Essa é a nossa velocidade angular. Agora, eu vou substituir essa velocidade angular na nossa equação. Então, vai ficar θ é igual à posição inicial, que vale π, mais 2π sobre 5t. Essa é, então, a função horária angular do movimento circular e uniforme. Na letra C, o que ele quer saber na letra C? Na letra C, ele quer que a gente calcule a aceleração centrípeta. Então, para calcular a aceleração centrípeta, eu vou fazer ômega ao quadrado vezes o raio. Então, a aceleração centrípeta ela vai ser ômega ao quadrado. Vai ser, então, 2π sobre 5 elevado ao quadrado vezes o raio da trajetória, que é de 20 centímetros. Beleza? Que eu já vou colocar em metros, 0,2. Então, a minha aceleração centrípeta vai ser igual a 4π ao quadrado sobre 25 vezes 0,2.
Então a nossa aceleração centrípeta ela vai ser igual a quanto? Então vai ficar 4 vezes 0,2 dá 0,8. Dividido por 25 vai dar 0,032. 0,032 pi metros por segundo ao quadrado. Aqui esse pi é ao quadrado. Beleza? O exercício pediu para a gente considerar π ao quadrado como sendo igual a 10, então vai ficar a aceleração centrípeta vai ser igual a quanto? A 0,32 metros por segundo ao quadrado. E essa, então, são as nossas respostas, tá? Ambas estão certas. Belezinha, pessoal? Pessoal, então, o nosso último exercício, ele fala o seguinte, ó. Um ponto material descreve um movimento circular uniforme com frequência de 20 Hz, partindo da origem. Encontre, aí na letra A, ele quer saber a equação horária desse movimento circular, e na letra B, um instante em que o corpo retorna à origem pela primeira vez. Beleza? Então a gente tem aqui algumas informações muito importantes. Primeira informação, o movimento é um movimento circular uniforme. A gente tem um movimento com uma frequência de movimento de 20 Hz. E o exercício falou que ele partiu da origem. Então o nosso θ0 é igual a quanto? É igual a 0. Então ele quer saber o seguinte, qual que é a equação angular desse movimento circular? Para a gente encontrar a equação angular, nós temos que fazer θ é igual a θ0 mais ômega-t. θ0 a gente tem, que vale 0, mas eu não tenho ômega, então eu tenho que encontrar o ômega. Beleza? Para encontrar o ômega, o que a gente faz? Ômega é igual a 2πf. Então vai ficar ômega, o que é igual a quanto? A 2π vezes a frequência, que vale 20. Então, ômega é igual a 40π radianos por segundo. Essa, então, é a nossa velocidade angular. Agora é só substituir na equação. Então, vai ficar θ é igual a 0 mais a minha velocidade angular, que é 40πt, ou seja, θ é igual a 40πt radianos, radianos não, a nossa função horária angular. Aí na letra B, ele quer saber o seguinte, isso aqui é tudo a letra A, tá? Aí na letra B ele quer saber o seguinte, o instante em que o corpo retorna à origem pela primeira vez. Então, ou seja, eu quero saber qual que é um instante, qual que é o tempo, quando esse θ foi igual a quanto? Foi igual a 0, beleza? Mas eu não preciso fazer isso nessa função horária. Eu posso fazer isso usando a equação da relação entre período e frequência, beleza? Se ele vai passar pela origem da trajetória pela primeira vez, significa que ele vai dar uma volta completa na sua trajetória circular. E isso equivale ao período do movimento. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, você pode encontrar o período. Se você encontrar o período, você vai encontrar o instante, o intervalo de tempo que ele vai gastar para dar essa volta completa. Se a frequência é de 20 Hz, então vai ficar 1 sobre f. Então, t é igual a 1 sobre 20, certo? Segundos. Esse é o intervalo de tempo que ele gasta para dar uma volta completa na circunferência. Aí, essa então é a nossa resposta. Belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa resolução de exercícios que envolve a função horária do movimento circular uniforme. Espero que tenha ficado claro para todos. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.